noite, pessoal. Cá estamos de volta para a segunda noite do seminário Escola Preparada, Criança Segura. Eu sou Carol Mendes, jornalista, fundadora da Associação Mães Reais, que junto com o meu podcast, Eu Mãe, está hoje apresentando aqui este evento. Gostaria de começar agradecendo a presença de cada um de vocês e, em especial, ao SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais, que é o nosso patrocinador, o apresentador deste evento. E antes da gente dar a palavra ao Dr. Paulo, eu quero fazer um agradecimento também aos nossos apoiadores, as empresas apoiadoras do evento. Entre eles temos a Clínica CIOP, a Cicobi Credicete, a Escola de Inglês Skippers, a Clínica de Vacinação IPEM, o Salão de Beleza Scov, a Aeroodontologia, a GELAC, a Clínica Inovar, a Lucimeia Reis e a Casa, que é aqui onde nós estamos. As meninas montaram um cenário maravilhoso para a gente poder apresentar esse evento. Tudo foi feito aqui com muito carinho para todos vocês. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o Dr. Paulo. A gente vai bater um papo a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes e a forma como esses direitos estão sendo negados às nossas crianças, aos nossos filhos, em função do fechamento das escolas. Dr. Paulo, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi meu professor na Faculdade de Direito. Acho que foi professor de metade dos advogados de Sete Lagoas, né, doutor Paulo? Muito obrigada. 25 anos, né? Não são 25 dias, né, doutor Paulo? Verdade. Muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra ao senhor e gostaria de pedir aos participantes que, caso tenham alguma pergunta para o Dr. Paulo, que postem essas perguntas aí nos comentários. A nossa equipe vai fazer uma moderação dessas perguntas e, ao final da fala do Dr. Paulo, a gente passa para ele os questionamentos de vocês. Eu gostaria de pedir também que se atentassem em relação aos microfones, que mantivessem os microfones desligados para que a gente não tenha ruídos durante a fala dos nossos palestrantes. Após a fala do Dr. Paulo, nós teremos uma representante do Colégio Santa Doroteia, de Belo Horizonte, que vai falar para a gente sobre os protocolos e sobre como foi a volta às aulas das crianças do ensino infantil, liberadas há um mês pela Prefeitura da capital. E, em seguida, a gente encerra o nosso seminário com a participação da psicóloga, psicopedagoga e coach parental, a Carol Alessandra, que também é diretora da Associação Mães Reais e tem feito um trabalho de acolhimento maravilhoso junto às nossas mães associadas. E se você quer saber mais sobre a Associação Mães Reais, acesse o nosso Instagram, @mãesreais7l, e saiba mais. Doutor Paulo, a bola está com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, o convite, tá? Para participar desse evento. E falando um tema extremamente bacana, né? Que é justamente os direitos da criança e do adolescente. A nossa Constituição de 88 relatou quais são esses direitos, né? Da vida até a liberdade, passando por vários deles. Mas não foi, de fato, uma criação da nossa Constituição. A Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente da ONU, tá, começou a ser construída em 87 e foi homologada, foi aprovada em 89. E a nossa Constituição de 88, aproveitando esse texto que estava sendo trabalhado, já apresenta em 88, antes mesmo da convenção, todos esses direitos da criança e adolescente. Foi um grande marco, porque nós acabamos saindo na frente do resto do mundo. Em 90 veio o ECA, que aí trazendo o texto constitucional para a lei ordinária. Inúmeros direitos. Na época, eu me lembro bem, que todos os doutrinadores, todos os sociólogos aplaudiam o Brasil, dizendo que agora estaríamos realmente protegendo as nossas crianças. Mas tal fato
não ocorreu como deveria, porque uma coisa é o texto da lei, outra coisa é colocar em prática essa lei. E passados 31 anos, tá, da Constituição de 88, 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e até do próprio ECA, tá? As nossas crianças ainda têm todos esses direitos violados. Todos esses direitos ainda não são aplicados no Brasil. A legislação cresceu, é forte, é aplaudida no mundo inteiro, mas trazer essa legislação ao mundo real tem nos trazido inúmeras dificuldades, e não são poucas. A estrutura legal acabou se operando. O ECA mandou que o Ministério Público se aparelhasse nesse atendimento, que o Judiciário se aparelhasse, que as defensorias públicas se aparelhassem. Criou-se os conselhos municipais da criança e do adolescente, criou-se o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, vieram os conselhos tutelares, tudo para que o sistema de proteção fosse eficaz. Mas, apesar de tudo isso, muito ficou a desejar. Lembro ainda que, em razão da pandemia, 2020 foi um ano perdido para nossas crianças e adolescentes. E um ano perdido que se fez se perder anos anteriores, como no caso da educação. A educação, que não tivemos em 2020, e não temos ainda em 2021, principalmente a educação pública, fez com que houvesse que as nossas crianças desaprendessem o que tinham aprendido em anos anteriores, porque não foi solidificado. Então, realmente, nós estamos num momento muito difícil para a criança e adolescente no Brasil. Difícil para a vida dessas crianças, para a saúde, para a educação, para o lazer, para a profissionalização, para a cultura, para a dignidade, liberdade e convivência familiar, como também comunitária, que são os direitos gravados na Constituição, em favor das crianças e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, nem falo em 2020, que foi muito mais. A vida sofreu, porque 5.000 crianças e adolescentes tiveram morte violenta. E isso ainda é um dado antes da pandemia. Na pandemia, as coisas ocorreram pior. A saúde nem se fala. Se nós não tínhamos saúde para todos os brasileiros, também não tínhamos para as crianças. E, com o fim, nesse período das cirurgias eletivas, muitas crianças e adolescentes estão perdendo qualidade de vida, o que é lamentável. Nós, promotores da saúde, queremos que as coisas aconteçam, mas, em razão da pandemia, não estamos dando a cura devida a essas crianças e adolescentes. A educação foi um desastre. E aí, o corpo das pessoas que aí estão são basicamente da educação. Estão sentindo isso. Ontem, Carol, com você e com outras diretoras de escola, com a presidente do sindicato das escolas particulares, nós vimos isso, Estamos perdendo o que as nossas crianças estavam alcançando em educação. E isso ainda na privada, porque a privada ainda trouxe um pouco de educação, fazendo com que as mães, através do computador, ajudassem na educação do ABC dos seus filhos. Mas o que não ocorreu na escola pública? A escola pública foi realmente negligenciada. Ao contrário das escolas privadas que querem voltar, que querem retomar, que querem educar, que sabem que
que o lugar da criança é na escola, isso não está acontecendo na escola pública. Lá, ninguém quer voltar, prejudicando a escola privada. Hoje, o mundo já sabe que o o último a fechar tem que ser escola e o primeiro a reabrir tem que ser escola, o que não está acontecendo, tá, no nosso país como um todo. Espero que aconteça. Tá? Então, com a educação, tá? A fome, sem educação, a fome acabou chegando em muitos lares por esse Brasil, porque todos nós sabemos que muitas crianças são colocadas na escola para ter a merenda. Sem merenda, há fome. Tá? Infelizmente, é um fato. Tá? Vejam só, a questão do lazer, tudo foi proibido. E, ao tudo proibir, as crianças ficaram segregadas em casa. E essa segregação trouxe a violência, tá? Porque, com a cegada do estresse familiar, falta de dinheiro, falta de alimentação, chega a violência. Tá? A violência do marido para a mulher e dos pais para com os filhos. Tá? Acredita-se que 50% das crianças brasileiras, tá, estão em estado de pobreza, não de miséria, mas de pobreza. Então, a alimentação e a família está sobrecarregada. E aí a gente pergunta, cadê o Estado? Tá? O ano passado, tivemos até um auxílio bacana, um auxílio que nos ajudou. Tá? E esse ano, R$ 250 por 3, 4 meses. Tá? O que serão de nossas famílias? O Estatuto, a Constituição, até nos fala que, tá, cuidar das crianças e do adolescente é uma obrigação do Estado, da sociedade e da família. A família está perdida hoje, tá? Economicamente e, às vezes, até em desequilíbrio. Tá? A sociedade não tem mais como enfrentar tantas dificuldades e o Estado não quer cumprir o seu papel, o que é lamentável. Por isso, eu advogo, como já falei ontem, falo aqui novamente, o retorno imediato da escola, tá? Porque a criança e o adolescente precisam ter uma referência. Até estou lembrando aqui de algo que é justamente a proteção integral da criança passa pela escola. Porque quando a gente vê denúncias nos Disque 100, no Disque 180, nos chamados de 190, são basicamente por professores que acabam percebendo que a criança está sendo violada, maltratada e tomam providência. E mesmo, tá, essa providência é apenas 10% das crianças que estão em sofrimento. Sem a escola, nós não temos como fiscalizar se aquela criança e adolescente precisa do apoio social ou não. Então, a escola é importantíssimo. Negar a escola é permitir agressão. Negar a escola é permitir fome. Negar a escola é permitir a não socialização, tá, desse jovem. Então, vejam só quanta dificuldade a falta da escola nos proporciona. Tá? E vejam só, é um direito da criança também a profissionalização. E quando a gente fala em o estudo profissionalizante, também estamos falando de escola. Tá? A criança e o adolescente, tá, tem direito a ser criança, tem direito a ser adolescente. E quando a gente fecha tudo, lazer, cultura, tá, não há dignidade. Na ausência da dignidade, nós vamos ver esses jovens voltando para o trabalho, que não é o momento. Vão trabalhar em casa, os pais têm que sair, eles ficam olhando os irmãos que não estão na escola. Tá?
são, tá, trazidos para o tráfico, tá, onde o emprego é farto. E assim vai. Tá? Sem educação, não temos futuro. E não é palavra minha, né? São dos grandes filósofos do mundo, que diz que um país só cresce se houver educação de qualidade. Veja o índice, tá, de educação no Brasil muito baixo. Por que a gente não consegue crescer? Porque, infelizmente, não estamos nos preocupando com a educação, com, tá, a ação social. A ação social nesse país é basicamente inexistente. Tá? A ação social no nosso município é muito fraca. Tá? No passado, muito no passado, já tivemos prefeitos que se preocupavam mais com a ação social. Hoje, não. Hoje, a ação social está deficitária. Lembro também da liberdade. Liberdade de ir, vir e ficar. Tolhida para nós adultos, tolhido também para as nossas crianças e adolescentes. A gente sabe que muitos desses direitos que eu relatei precisavam, tá, ter um freio em razão da pandemia, ninguém nega isso. Tá? Mas vamos ficar ad eterno pensando só na pandemia? Tá? Na pandemia, no Covid-19, tá? Nessa doença tão severa que nos alcançou a todos, o mundo precisa viver. Então, nós devemos buscar um equilíbrio entre dignidade e saúde. Um equilíbrio para que nós possamos realmente continuar vivendo e sermos felizes. A criança e o adolescente está em sofrimento. Lembro, por exemplo, das creches, né? Vamos parar. Mas quem de fato parou? O comércio, tá? E os funcionários públicos, tá? Comércio e funcionários públicos. Funcionários públicos ainda tinham, tá, o ganho do Estado para sobreviver. Não perdemos. Esse é um fato. O comércio perdeu demais. Mas empregadas domésticas continuaram circulando, levando o Covid, tá, para os seus familiares. Lembro, inclusive, no início da pandemia, foi um rico, tá, que chegava da Itália, que trouxe, tá, a Covid para o seu lar, atingiu a sua empregada e foi a segunda a morrer, ele e ela. Tá? E isso não parou. Tá? As domésticas estão trabalhando, pegando esse transporte caótico que nós temos em Sete Lagoas. O idoso não pode também utilizar seu direito constitucional do transporte gratuito, mas se ele pagar, ele anda. Tá? Então, é uma norma que veio muito mais em favor do transporte do que em favor do idoso. Então, nós devemos repensar o nosso mundo. Tá? Tudo para alguns e nada para a maioria. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Lembro também, tá? Ainda falo um pouquinho mais da educação. Temos que voltar. Tá? Essa é a tônica. Tá? Estamos parados há muito tempo. Vamos trazer, então, uma paz nesta família, tá? Porque essa família está sem paz. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar e não tem com quem deixar as crianças e o adolescente. Tá? Aí ficam perdidos nos seus guetos. Isso não é bom. Tá? Eu acredito que o Minas Consciente tem que ser modificado, porque foram vários enganos que nós cometemos na pandemia. E esse grave engano foi fechar escolas. Porque hoje nós já sabemos, tá? A transmissão da criança para o adulto é muito baixa. É a professora que tem que se cuidar para não transmitir para a criança.
E aí a professora sabe se cuidar. Temos protocolos, tá? Ontem até comentamos, né? Alguns municípios não querem retornar porque ainda não alcançaram o seu protocolo. Mas eles não precisam fazer seu protocolo. Existe o protocolo estadual e existe o protocolo federal. Basta aderirem. Então, realmente, o retorno às aulas é de importância capital. E devemos alardear tudo isso, que o Minas Consciente seja modificado. A ciência já prova que ele pode ser modificado. Tá? Então, vejam só, escolas sofreram. Tá? Estamos em onda vermelha. Escola não abre, tá? Mas todo o comércio está aberto. Todas as academias estão abertas. Tá? Eventos estão abertos. Então, vejam só, por que a escola não pode abrir com segurança? É isso que nós devemos dizer, escola com segurança. Tá? Então, vamos lá. Temos ainda outras ideias que a gente deve trabalhar, né? E uma dessa ideia é lembrar sempre que a criança, desde 88 e o adolescente, já são sujeitos de direitos em absoluta prioridade. Então, antes de olhar para o idoso, antes de olhar para a pessoa de meia-idade, antes de nos preocuparmos com o bem tá? Da rede de ensino, da rede de comércio, da rede social, nós devemos nos preocupar com a criança. É isso que diz a lei. E uma dessa preocupação é o retorno já à escola. Volto a dizer. Hoje nós sabemos, há muito boato frente a isso, que em razão, tá, da pressão dos professores públicos em não voltarem, não querem abrir ninguém. E tem que voltar todo mundo. Precisamos desse retorno. Então, vejam só, sem esse retorno, tá, tudo que nós negamos, tá, a lei nega, está acontecendo. E nós não podemos deixar que continue ocorrendo a violação de direitos que estão ocorrendo hoje. Bem, eu poderia falar um pouquinho mais, mas eu preferia trocar ideias com as pessoas que aí estão. Seria o meu papel. Porque falar de lei, tá, é algo bonito, porque a lei brasileira é muito bem pensada, é muito bem equilibrada, tá? Mas, infelizmente, falta gestão para que ela aconteça na vida real, como eu disse. Vou deixar para todos vocês algo que vocês já sabem, né? Papel da educação é receber o aluno, tá? Para educá-lo, mas para transformá-lo e, acima de tudo, ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Tá? E isso acontece quando a escola ampara o aluno de forma verdadeira, sabendo que ele precisa, tá, de que seja acionado em favor, tá, a proteção integral. O Disque 100, o Disque 180 e o 190. Tá? É a escola que nos apresenta qual criança precisa de auxílio. Por isso, criança que não está em escola é propensa muito mais a sofrer do que outra escola. Vejam só, tá? Eu gosto sempre de lembrar do lazer que é apresentado em lei, lazer e esporte. Tá? A pandemia, a ciência já disse que em área aberta tudo pode acontecer. Tá? E por que não se voltou ainda o lazer devido, o esporte devido, como um segundo turno nas escolas? Tá? Porque criança que está em lazer, criança que está no esporte, não está nas drogas. E a droga, tá, está atrapalhando demais a sociedade mundial e, principalmente, a sociedade brasileira.
A vocês, professores, e eu fui professor por 25 anos, como disse a Carol, professora dela também, e digo, não há nada melhor do que a gente ajudar o outro a crescer, mesmo que seja um pouquinho, ofertando o pouco de conhecimento que você tenha. Parabéns, professores, tá? Eu acredito na melhora do Brasil pela educação. Sem educação, o Brasil não vai deixar de ser esse gigante adormecido que eu escuto desde garoto. Tá? Vamos fazer que esse Brasil acorde pela educação e assuma seu papel enquanto potência mundial. Muito obrigado, Carol. Deixo com você, tá? Obrigada, doutor Paulo. Eu fico extremamente lisonjeada de ter uma figura com a sua experiência, com a sua sobriedade para falar sobre esse assunto aqui, mas eu quero explorar um pouquinho do senhor, se o senhor me permite. Claro, estou aqui para isso. Então, vamos lá. Apenas uma observação, doutor Paulo. No início da sua fala, o senhor comentou que antes da pandemia, 5.000 crianças brasileiras morreram vítimas da violência. É isso mesmo? Vítima da violência. Isso é um dado do Supremo Tribunal Federal, daquela consolidação anual que eles fazem. Eu procurei em 2020, ainda não teve esse anuário da violência nacional, mas de 2019, 5.000 crianças e adolescentes sofreram morte e violência, morte por agressão. Então, vejam só como o direito à vida é frágil no Brasil, né? Se a gente pensar, então, doutor Paulo, que já houve pesquisas que mostraram que o número de denúncias de agressão a crianças no Brasil, desde o início da pandemia, aumentou 30%, a gente pode imaginar que esse número de crianças vítimas fatais dessas violências também pode ter aumentado. Hoje eu vi acredito que sim. Hoje eu vi um comentário, uma página de notícia, dizendo que enquanto grupos fazem apologia à volta às aulas, Sete Lagoas registra morte de criança de 10 anos de idade. Só para deixar claro, essa criança tinha comorbidades graves. Mas aí é que vem o pulo do gato. Essa mesma chamada dizia que 1.000 crianças já foram vítimas da Covid no Brasil. Então, para proteger todas as crianças, a gente deixa 5 milhões de crianças fora das escolas. Eu não estou dizendo que 1.000 crianças serem vítimas da Covid é um número pequeno. Claro que isso é um número alto, é uma dor muito grande para todos esses pais. Mas se antes da pandemia 5.000 morreram de agressão de forma violenta, agora que os números de denúncias aumentaram 30%, quantas terão sido as vítimas de violência durante a pandemia? Não seria esse número muito superior ao número de vítimas da própria Covid? É aí uma coisa para a gente... Com certeza, essa tua matemática já mostra. 1.000 para 5.000 em 2019. 2020 pode ser muito mais. E lembrando também, Carol, que acredita-se no Brasil que apenas 10% das violências sofridas para as crianças chegam, tá, à justiça. Apenas 10%. Isso é muito baixo. Sim, então, tem muita criança. 80% dos agressores são pessoas da própria família, né? Então, se não é a escola que é esse importante instrumento de proteção social para as crianças, para fazer essas denúncias, e se as pessoas estão todas em casa, as crianças não estão sendo vistas em parquinhos, em pracinhas, quem é que vai fazer? Quem é que vai se autodenunciar? Haja visto que 80% dos abusadores estão dentro dos domicílios. Dentro dos domicílios, infelizmente. Tá? E essa tua matemática é muito lógica. Tá? Na escola,
tá? A criança está protegida. Tá? Em casa, ela está com o abusador. Infelizmente, tá? É uma matemática, a gente tem que se ater. Né? E essa pessoa que está dizendo que não deve voltar à escola, ela não está olhando para a ciência.